Graça e paz, queridos, amém. Então vamos compartilhar da palavra, do Senhor nesta manhã. Hoje é uma palavra bem conhecida, que nós encontramos ali no livro de Mateus, no capítulo 6. Livro de Mateus, capítulo 6. A partir do versículo 5, tá? Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5, diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que los peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Como eu disse, é bem conhecido. Mas aqui nós queremos então meditar um pouquinho sobre a oração do Pai Nosso. Essa é uma palavra que nós meditamos um pouco e já compartilhamos, no nosso encontro distrital, de pastores. E eu quero então compartilhar com os irmãos nesta manhã. Aqui a oração do Pai Nosso, queridos, ele é um princípio que Jesus nos ensinou. E uma das primeiras coisas, queridos, que me surpreende é que a oração do Pai Nosso não é uma oração coletiva. É uma oração que nós fazemos no segredo do nosso quarto. É uma oração que nós fazemos ali de uma maneira particular diante do Senhor. É lógico que no decorrer da história da igreja nós vemos que a oração do Pai Nosso se tornou uma oração coletiva. Mas no princípio aqui, o Senhor vai explicando para os discípulos como eles devem orar, e aí ele fala: entra no teu quarto, fecha tua porta, não seja como os hipócritas, aqueles que estão na praça querendo ser vistos pelos homens. A oração, queridos, é algo que Deus vê. Mais do que Deus ouve, Deus vê. Porque na oração Deus vai perceber as intenções do nosso coração, aquilo que está realmente no nosso coração, muito mais do que as nossas palavras. Por isso, irmãos e irmãs, quando nós formos orar, não se preocupe, por isso a palavra, não se preocupe com o que você vai falar, como você vai falar, porque Deus vê a intenção do nosso coração. Primeiramente, queridos, começa, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A oração, queridos, começa com esta invocação e o entendimento de que Deus é nosso Pai. Por isso que ela não é uma oração coletiva, porque muitas vezes nós vemos em vários lugares, ou futebol, ou na política, ou em tantos lugares, se faz essa oração. Mas aqui, queridos, é o entendimento de que nós somos filhos e filhas de Deus. Nós pertencemos ao Senhor. Então esse é um privilégio. A oração é um privilégio dos filhos e filhas do Senhor. Então, utilize esse privilégio que você tem. A oração, então, começa com a invocação de Deus como sendo o nosso Pai. E não apenas a expressão Pai, você talvez já ouviu várias vezes, é a expressão Abba, Pai, Paizinho querido. Aqui vai falar de uma intimidade, ou seja, da sua intimidade com o Pai Celeste. Tirando, queridos, porque muitas vezes nós temos a ideia, dos nossos pais, muitas vezes o pai não foi bom, e, enfim, tem tantas coisas, Não traga isso para Deus, por isso que o nome dele é santificado, o nome do Senhor é diferenciado da expressão do pai, que muitas vezes nós temos uma imagem inadequada. Aqui também, queridos, é um discurso que é carregado de afeto, de ternura,
né, que vai revelar a face de Deus. O desejo de Deus de sempre fazer o melhor para nós. Não fazer aquilo que nós queremos, mas fazer o melhor para nós. Aqui quando se fala que Deus é o Pai, Ele é o Criador, Ele é o Salvador, Ele é aquele Pai amoroso que está preocupado conosco. E aí, então, queridos, esta invocação descreve aqui esse aspecto de Deus, paternal, amoroso, preocupado com todas as coisas que acontecem na nossa vida. E também, queridos, é apresentado aqui, né, que esse Pai amoroso, Ele traz para nós toda a consolação que precisamos. Toda a consolação. E sabe, queridos, quando nós oramos o Pai Nosso, nós respondemos aquilo que muitas vezes aí o mundo coloca como perguntas profundas, né? Quem somos nós? Né? De onde viemos? Por que estamos aqui? Né? Queridos, aí nós sabemos, nós somos filhos de Deus. Nós viemos do Pai Celestial. E nós estamos aqui para agradá-lo, para louvá-lo e para honrar. Então, queridos, quando nós falamos que Deus é Pai, nós sabemos que estamos neste mundo porque nós fomos desejados, nós fomos pensados, nós fomos amados. Porque o salmista diz ainda que eu era informe do ventre de minha mãe, Deus já estava ali trabalhando. Pai Celestial nos deixa, então, esse sentimento que nós somos desejados, pensados e amados. Apesar, queridos, das nossas histórias humanas, nós temos a história celestial. E aí nós estamos aqui, como diz lá em Efésios 1:6, para o louvor da sua glória. Deus nos fez agradáveis a si em Cristo Jesus. Então, aí esse Pai, Ele é santificado. Como eu disse, quando eu falo santificado, eu estou dizendo o Pai é Deus. O Pai é Deus. E Deus, Ele não é nosso amigo imaginário. Quando eu estava fazendo isso aqui, eu lembrei de um filme antigo, né, Bogos, meu amigo imaginário. Sabe, queridos, muitas vezes nós achamos, né, que Deus é um amigo imaginário. Não, Ele é o Pai presente. Ele é o Pai sempre presente em todos os momentos. Diz a palavra, socorro bem presente no dia da tribulação. E dia da tribulação sempre vem. Mas muitas vezes, amados, nós temos a ideia de que Deus seria o nosso amigo imaginário. Não, Ele é o Pai e Ele tem que ser santificado. Então aí, quando nós o santificamos, nós estamos reconhecendo a Deus por aquilo que realmente Ele é. Ele não é amigo imaginário, Ele é o Deus de toda a criação. Aquele Deus, queridos, que quando Salomão edifica o templo e a glória do Senhor vem naquele lugar, as pessoas não conseguem ficar em pé, porque há uma manifestação tão profunda e tão forte de Deus que as pessoas acabam caindo no chão. E Salomão chega à conclusão de que nem os céus dos céus podem conter a glória de Deus. Mas aí, queridos, essa glória e esse poder passa a viver dentro de nós, porque o Pai é nosso e Ele é santificado nas nossas vidas e nós manifestamos isso em nossas ações em todos os momentos. E isso, queridos, tem que nos inspirar. Mas quando eu falo tem que nos inspirar, a palavra inspiração ela tem dois sentidos, e o sentido que eu quero trazer para vocês é o sentido básico, que a inspiração é trazer novos ares aos nossos pulmões, ou seja, trazer um novo ânimo para a nossa vida e para a nossa caminhada. Então essa oração, queridos, tem que nos inspirar, nos encher de fôlego para continuarmos a caminhada, mesmo diante das dificuldades. Queridos, quando Elias ele tem aquele encontro com Deus e há uma manifestação sobrenatural, queridos, o que me impressiona é que uma pessoa estava deprimida, daqui a pouco come daquele pão, toma daquela água, dorme um pouco, descansa, depois ele caminha 40 dias e 40 noites. Queridos, a presença de Deus tem que trazer para nós um novo fôlego. O fôlego de vida. Aquele fôlego do Espírito que nos impulsiona a prosseguir, apesar de todas as coisas. Mas aí, queridos, na oração ainda fala, venha o teu reino.
Ou seja, aqui traz, amados, um senso de importância. Eu estou colocando o reino de Deus em primeiro lugar, a vontade de Deus em primeiro lugar, o seu reino em primeiro lugar. Eu estou dando prioridade. Quando eu falo, venha o teu reino, eu estou dizendo, Senhor, o teu reino é prioridade para mim. A tua vontade é prioridade para mim. O que o Senhor tem é sempre prioridade. E está acima de todos os meus desejos e aspirações. Queridos, toda a dimensão vivida aqui é proclamada e manifestada. Já foi inaugurada por Jesus. Jesus veio trazer o reino de Deus para nós. E deixar Deus reinar, querido, sobre todas as áreas das nossas vidas. Então, quando eu falo, venha o teu reino, Senhor, venha o teu reino sobre a minha família, venha o seu reino sobre o meu trabalho, venha o seu reino, Senhor, sobre os meus sonhos e tantas coisas. Ou seja, eu estou dizendo, Senhor, reina em todas as áreas da minha vida. Venha o teu governo, venha o teu senhorio. E sabe, queridos, alguém escreveu que quando você está debaixo do senhorio de Jesus, não é uma escravidão, mas ele diz, é uma ação libertadora dos falsos ídolos. Porque ali no livro de Ezequiel nós vemos que o problema da idolatria não é você fazer uma estatueta, mas ali em Ezequiel 14, verso 4, diz assim, levantam ídolos em seus corações. Mas quando nós trazemos o reino de Deus, pedimos o reino de Deus, o governo de Deus, nós quebramos com tudo aquilo que antes nós achávamos que era necessário para a nossa vida e para o nosso viver. Ou seja, queridos, quando vem o reino de Deus, nós temos também uma ação que vai nos ajudar contra o mal. O reino de Deus, queridos, ele já começou. Jesus já inaugurou o reino de Deus. E diz ali, amados, em Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21, o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Por que o reino de Deus está dentro de nós, queridos? Aí nós vamos ali para o livro de Romanos, no capítulo 14, versículo 17, quando o apóstolo Paulo, ele inspirado no novo fôlego do Senhor, ele diz, o reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Então, queridos, quando nós oramos, muitas vezes os irmãos tradicionais não sabem disso, pastor Eduardo, vamos revelar. Quando você fala, venha o teu reino, você está dizendo, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Porque o reino de Deus é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Mas, queridos, se o reino vem, tem que ser feita a vontade do Senhor. Se o reino vem, a vontade do Senhor tem que ser prioridade para nós. E o próprio Jesus, queridos, vivenciou isto e nos deixou como exemplo, quando ele disse, se for possível, Senhor, passa de mim esse cálice. Porém, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Eu até comentava com o pastor agora há pouco, hoje falar aqueles memes, né? No meu tempo a gente falava charge. Eu sou do tempo da charge. Eu achei interessante ali, né? Uma figurinha onde Jesus falando para o discípulo, olha, você vai ser perseguido, você vai ser menosprezado, enfim, tantas coisas vai acontecer. Isso lá na época, né, de Jesus. E aí o discípulo fala, Senhor, eu estou pronto a morrer por ti, se for necessário. Aí então traz para o século 21, Jesus falando a mesma coisa para o discípulo falou assim, você está de brincadeira, né, Jesus? Essa é a minha versão, né? Você está de brincadeira, né? Eu não estou disposto a isso. Mas muitas vezes nós queremos estar com o Senhor, mas não queremos que seja feita a vontade dEle. E nós temos que pedir a Deus que realize em nós e por meio de nós os seus planos. Quando eu falo, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, eu estou dizendo, Senhor, que os teus planos se concretizem na minha vida e através da minha vida. Nós somos, queridos, desafiados a aceitar plenamente esta verdade. Por isso que essa oração, queridos, que eu falei, não é uma oração coletiva, porque muitas vezes nós oramos o Pai Nosso, mas não queremos que a vontade dele seja feita em nossas vidas. Nós permanecemos no nosso poço de egoísmo. Nós permanecemos ensimesmados, olhando para o nosso próprio umbigo, para os nossos próprios sentimentos.
Amados, nós, se não orarmos adequadamente a oração do Pai Nosso, principalmente essa parte, né, seja feita a tua vontade, nós corremos o risco de conhecermos a vontade de Deus e de não observá-la e de não praticá-la. E quando nós não observamos e praticamos a palavra, queridos, e eu quero que você entenda uma coisa, quando ali, no final do Sermão do Monte, o Senhor fala de duas pessoas que edificaram as suas casas, uma sobre a areia, outra sobre a rocha. Eu creio nisso, queridos, essa é a interpretação que eu tenho dessa palavra. Talvez você tenha uma outra interpretação, mas a interpretação que eu tenho é que são duas pessoas cristãs. Mas uma vai ouvir e outra vai obedecer, e a outra não. Mas as duas estão edificando uma casa, mas quando vier as adversidades, as coisas irão realmente revelar de que tipo de material foi construído aquela casa. Porque o Senhor Jesus, ele fala em outro momento, dizendo, muitos naqueles dias dirão, Senhor, em teu nome fizemos isto, em teu nome fizemos aquilo. O Senhor vai dizer, não vos conheço. Queridos, infelizmente nós corremos o risco de vivermos um cristianismo sintético, desprovido da essência do Espírito do Senhor, se não estivermos dispostos a fazermos a vontade de Deus em todo momento. Sabe, queridos, orando desta forma, nós quebramos a resistência que muitas vezes temos de fazer a vontade do Pai. Nós temos que entender que porque fazer a vontade do Pai é não fazer a minha vontade, é não seguir o curso desse mundo. Nós temos uma história de um rapaz que andava com Paulo, e aí então Paulo fala assim, ele me deixou porque ele amou o presente século. Nós precisamos, queridos, que a vontade do Senhor seja feita, porque não, daqui a pouco nós estaremos amando o mundo e as coisas que no mundo está. Queridos, nós temos uma árdua luta entre nossos pensamentos e a vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos, mas os nossos pensamentos muitas vezes nos levam a duvidar, a desistir. Assim como no primeiro, lá no livro de Gênesis, aquele casal vem e fala assim, é assim que Deus disse? Será que é assim mesmo? Será que não tem algo mais? Então, por causa disso, eles deixaram de obedecer ao Senhor. E aí, amados, nós temos também o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ou seja, queridos, primeiro aqui é um pedido feito em confiança. Davi fala, eu fui pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Ele fala que foi pobre, mas jamais viu um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Porque o Senhor nos dá o pão cotidiano, queridos. Ele não nos dá banquetes cotidianos, mas aquilo que é básico para a nossa vida e para o nosso viver, Ele nos dá. E quando nós oramos, Senhor, nos dê o pão nosso de cada dia, queridos, isso revela a nossa humanidade. Nós precisamos do alimento e também revela a nossa finitude, queridos, porque sem esse alimento a nossa vida é abreviada. Aqui também, queridos, quando nós oramos para que venha o pão cotidiano, nós estamos confirmando aqui o senhorio de Cristo, a nossa dependência diária de Jesus. Não é o pão da semana, não é o pão do mês, não é o pão do ano, é o pão nosso. Aqui é um exemplo do maná, que eles todos os dias tinham que pegar aquele maná. Amados, será que nós temos pego o nosso maná diário? Porque senão, queridos, daqui a pouco, estou desanimado, estou assim, eu estou assado, entendeu? É lógico, porque nós temos que diariamente buscar a presença do Senhor. E aqui, amados, esse pão cotidiano, a expressão grega para a ideia do dia a dia, não é só o pão físico. A palavra grega traz para nós realmente uma dimensão de um pão celestial que nós precisamos. Porque o próprio Senhor Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Então, quando ele vai dizer aqui, ele não está contradizendo o que ele disse lá. Então é necessário o pão, mas também é necessário o pão espiritual.
Mas muitas vezes nós ficamos tão preocupados com o pão físico que esquecemos de nos alimentar espiritualmente. E aí que eles começam a dar, né, como diz o pastor, mano, os quiprocós da vida. Eu falei, pastor, o que está acontecendo? Falei assim, vamos ver aqui como é que está a sua dieta. Não, assim, você não vai no nutricionista? Ele fala, como é que está? Está se alimentando do quê? Né? Quando o Mateus foi lá, tinha uma amiga nutricionista, ela falou assim, tem que comer um pratinho só. Ele arrumou um bacião desse tamanho. Eu falei, é um só, pai. Né? Então, o que nós temos nos nutrido diariamente, queridos? Sabe, queridos, muitas vezes nós nos comemos, nos alimentamos, mas não é de maneira adequada. E sabe, queridos, se você observar hoje assim, antigamente a gente, né, você comia lá, ia lá na lata, pegava aquela carne de porco, aquela banha e tal. Hoje, você come, daqui a pouco vai ter que tomar vitamina. Complexo não sei do que, complexo é B, C, D, E, vai por aí. Por quê? Porque nós nos alimentamos mal. E espiritualmente é a mesma coisa, queridos. Depois nós queremos vitamina para compensar aquilo que nós não nos alimentamos. E aí, ora por mim aqui, ora por mim ali. Não que a gente não ore, queridos. Mas, queridos, mais do que o nosso trabalho de pastores de orar por vocês, é orientar para que vocês aprendam a orar. Aprendam a andar com as próprias pernas. Isso é fazer discípulos. Jesus fez discípulos não para que fossem dependentes dele, mas ele fez discípulos para que quando ele não estivesse, eles continuassem sendo discípulos. Por quê? Porque eles aprenderam a ter o pão cotidiano. Pedir o pão cotidiano, quer dizer, tomar consciência da nossa necessidade. Tem pessoas que não têm consciência de que precisa desesperadamente de Deus. Ele vai perceber, queridos, quando vier a chuva, quando soprar os ventos e der com ímpeto contra a casa. Aí ele se lembra. Quando nós oramos e pedimos o pão cotidiano, queridos, nós reconhecemos que somos filhos de Deus. E Deus vai nos dar o pão. Ele não vai dar pedra, ele não vai dar escorpião, ele vai dar aquilo que vai alimentar e nutrir a nossa vida. E assim, queridos, nós podemos progredir na fé. Podemos progredir na fé. Há uma história que não é pastor metodista, tá? A gente faz isso. Mas um dia um irmão chegou para o pastor e falou assim, pastor, a minha fé é tão firme e é a mesma fé de 20 anos atrás. E aquele pastor falou, então é uma fé porcaria. Porque se a sua fé é igual de 20 anos atrás, é uma fé porcaria. Porque você tem que ter mais fé hoje do que você tinha antes. Então, é um progresso na fé, queridos. Porque fé é um relacionamento com Deus. E dia a dia você precisa conhecer mais do Senhor. O profeta fala isso, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quanto mais nós progredimos na fé, queridos, mais aprenderemos a descansar no Senhor. Mais aprenderemos a esperar pacientemente no Senhor, sabendo que Ele nos ouve. Mas a oração continua dizendo, perdoa nossas ofensas, assim como também perdoamos aqueles que nos ofenderam. Ali, queridos, no livro de 1 Tessalonicenses, diz que, né, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. Amados, agora nós nos convertemos a Deus, a nossa vida é totalmente diferente do que era. E no dia a dia, queridos, como, né, dando continuidade ao pão cotidiano, no dia a dia nós precisamos renovar a nossa disposição de seguir Jesus. Senão, queridos, nós vamos nos fechar para o seu amor. É isso que é construir a casa sobre a areia. É quando nós não renovamos a nossa disposição de seguir a Jesus, nos conformamos com aquilo que nós sabemos, achando que já sabemos tudo, e nos fechamos ao amor do Senhor. E isto, queridos, a falta de perdão produz isso. É um fechamento do nosso coração para com o amor do Senhor.
Porque somente, queridos, o perdão nos permite prosseguir e nos renova. Ele nos ajuda a prosseguir e nos renovar de maneira radical. Perceba aqui, queridos, que há uma condicionante que diz assim como temos perdoado, perdoa-nos, assim como temos perdoado. Aqui, queridos, somos desafiados a nos tornarmos semelhantes ao Pai Celestial, que ama e perdoa incondicionalmente. Queridos, há uma história, e me chama muita atenção, talvez eu tenha comentado isso em algum momento, é um livro que se chama Perdão Total. Esse é o título do livro. Perdão Total. O Dr. Kendall, nesse livro, ele diz assim, ele tinha um pastor mais velho que era o mentor dele, e em algum momento aquele mentor fez alguma coisa que contradiz, digamos, a vontade do Kendall. E Kendall ficou magoado e ressentido e tantas coisas assim. E aí então ele vai conversar com outro amigo, pastor também. Aí o Kendall fala assim, olha, ele me fez isso, ele me fez aquilo, ele me fez aquilo outro, e eu fiquei assim, realmente muito chateado e tal. E ele ficou ali quase, digamos lá, 2 horas. E aí então aquele amigo disse, Kendall, você tem que perdoar. E perdoar totalmente. Aí o Kendall, como todos nós, falou, acho que você não entendeu o que eu falei. Ele me fez isso, me fez aquilo outro. E novamente o amigo dele diz, olha, Kendall, você tem que perdoar. E perdoar totalmente. E sabe, queridos, então o Kendall ele escreve esse livro sobre o perdão total, a partir da sua própria experiência em perdoar. Perdoar não é fácil. C.S. Lewis já dizia isso, né? Perdão é fácil até que a pessoa que tem que perdoar é você. Quando chega a tua vez, aí você vai perceber que realmente é um grande desafio. Então perceba, queridos, a oração do Pai Nosso é um desafio para nós, em sermos semelhantes ao Pai Celestial, em perdoar aquelas pessoas que nos ofendem de maneira incondicional. Porque, queridos, eu perdoo. Se a pessoa vai aceitar ou não, se a pessoa vai também me perdoar ou não, enfim. Mas esse é o passo que nós precisamos dar. Alguém escreveu assim, queridos, que o perdão que recusamos tem impacto sobre o perdão que precisamos. O perdão que recusamos tem impacto sobre o perdão que precisamos. Então, queridos, por isso nós precisamos perdoar. Porque aí nós abrimos o nosso coração para o amor de Deus, e esse amor do Pai Celestial, ele coloca para fora todo o medo, toda a insegurança, todas as coisas que não edificam. E por fim, queridos, nós temos aí, não nos deixes cair em tentação. Esse, segundo alguns autores, queridos, é o único pedido negativo. Não, né? Mas tem a ideia de não deixar cair em tentação. Aqui, queridos, fica bem claro, Deus não é o autor da tentação. Tiago já nos diz isso no capítulo 1, verso 14, quando diz, cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Para Tiago aqui, queridos, o pecado, ele vem do desejo do nosso coração, que ainda precisa de transformação. Deixando de ser um coração de pedra para se tornar um coração de carne. Por isso, queridos, nós só podemos vencer a tentação quando tivermos um novo coração, que tem uma disposição de seguir o Senhor a cada instante. E aí, então, nós passamos a participar da nova natureza, a natureza divina, que nos leva à santificação, nos leva a uma vida de consagração. Porque, queridos, a tentação faz parte da caminhada cristã. Se você deseja seguir Jesus, em um momento ou outro você vai ser tentado. E há uma expressão, queridos, que eu gosto no Salmo, quando Davi ele fala assim, o inimigo me tentou todo o dia. Não é todos os dias, mas ele fala assim,
de manhã, tarde e noite. Sabe, queridos, é aquele dia que você acorda e parece que já é noite. Né? É aquele dia que você acorda e parece que já dá tudo errado. Né? É aquele dia que você já levanta de mau humor, não sabe por quê. Né? Como dizia minha avó, já levanta azedo. Aí você precisa do adocicar do Senhor para a sua vida, queridos, naquele momento. Amado, ser tentado, então, faz parte da jornada. Por isso que Gálatas 5,17 diz, o Espírito milita contra a carne, e o Espírito e a carne se opõem um ao outro. Ou seja, querido, se eu desejo servir ao Senhor, andar em Espírito, pensar, louvar, haverá oposição. Mas na tentação nós precisamos reconhecer que o Senhor está do nosso lado, que Ele luta por nós. Quando nós oramos para que sejamos livres da tentação, nós reconhecemos que o mal é real, o mal existe, mas a presença de Deus é muito maior. E aí então nós podemos vencer a tentação do medo e da dúvida. E aí então, queridos, termina a oração quando o Senhor diz, livra-nos do mal. Nos liberta das ações do maligno. Nos liberta realmente. Por isso, queridos, no Evangelho de João, para nós encerrarmos, eu quero deixar essa palavra para você. Ore a oração do Pai Nosso como princípio de vida para você. E aí, reconheça que Ele é o Pai, reconheça que Ele é aquele que tem um nome santificado, vai trazer o seu reino, vai fazer a sua vontade. Do jeito que é no céu, vai ser na terra. Ou seja, não existe nenhuma confusão lá nos céus, queridos. E o princípio desta vontade vai ser estabelecido na nossa vida. Por isso o apóstolo Paulo fala assim, Deus não é Deus de confusão. A confusão somos nós que fazemos. Até esses dias eu estava lembrando, né, tem aquele ditado antigo que diz assim, que Deus escreve certo por linhas tortas. Né? E sabe, queridos, eu tenho um princípio que eu entendo assim, que Deus escreve certo, mesmo quando entortamos as linhas. Porque Deus não escreve certo em linha torta. Mas muitas vezes nós estamos todos entortados, mas Deus tem o plano perfeito dele. E João, capítulo 17, verso 15, diz assim, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Amém? Feche os teus olhos, queridos. Nesta noite, nós vamos ter ainda o nosso culto. Vamos ter mais ministração da palavra. Ou seja, queridos, esse é o dia que o Senhor nos fez, um dia de alegria e de cânticos. Não se contente só com esta palavra da manhã, a palavra da noite. Ou seja, nós estamos trazendo como pastores e líderes da igreja instrumentos para que você possa aprender a caminhar. Para que o Pai seja nosso e a vitória seja nossa. E a alegria seja nossa. Porque todos nós somos filhos e filhas do Senhor. Senhor, nesta manhã somos gratos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, porque Tu tens sido esse Pai amoroso. Mesmo, Senhor, diante das tempestades da vida, mesmo diante das pandemias da vida, mesmo, Senhor, naqueles momentos em que são tão incertos, momentos, Senhor, onde a morte tem levado nossos queridos, onde, Senhor, a morte tem trazido, Senhor, tristeza e mais tristeza, mas, Senhor, em Ti, como Pai amoroso, Paizinho querido, nós encontramos a alegria do viver, e independente dessas circunstâncias, não que as circunstâncias não nos machuque, não nos faça sofrer, Senhor, mas nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, e nisso, Senhor, nós somos alimentados e fortalecidos para continuarmos a caminhada, Senhor, porque nós sabemos em quem temos crido e sabemos que o Senhor é poderoso. Por isso, nesta manhã, Senhor, aqui o Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor conhece as famílias da Tua igreja, Senhor, mais do que nós, Senhor, o Senhor conhece, Senhor, profundamente a cada pessoa, e que o Senhor possa tocar de maneira poderosa através do Espírito Santo esta vida, esta família, e renovando e fortalecendo o Senhor, para que esta alegria seja constante nos corações, apesar das tristezas. Como diz, Senhor, Teu servo no passado,
entristecidos, mas sempre alegres. Que seja, Senhor, esta a atitude do coração de cada um dos teus servos e servas, não só nesta manhã, mas aí no culto da noite o Senhor possa renová-los também no decorrer ainda da semana, deste mês, deste ano, Senhor. Em o nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Pastor Eduardo.